Olá, seja muito bem-vinda. Hoje aqui a conversa é séria e eu tenho uma pergunta para te fazer. De 0 a 10, quanto tu acha que tu merece o melhor da tua vida? Eu acredito que tu tenha respondido 10, porque eu até hoje nunca vi ninguém dizer o contrário disso. Porém, eu quero te fazer uma outra pergunta. O que tu tem se permitido merecer? O que tu tem aceitado da tua vida? Muitas vezes as pessoas aceitam, a gente aceita situações que a gente sabe que não merece. Às vezes a gente se coloca num relacionamento que a gente espera sim merecer, a gente sabe que merece e a gente espera vivenciar, experienciar coisas boas, cumplicidade, amor, companheirismo, troca, equilíbrio. Só que muitas vezes a gente aceita exatamente o contrário disso. A gente se conecta muitas vezes com uma pessoa que às vezes não acredita no nosso sonho, não acredita nas nossas verdades, não apoia ou agride, xinga, coisas piores, agride emocionalmente, fisicamente, e a gente vai aceitando diversas situações que a gente sabe que a gente não merece. Eu vejo muitas pessoas passarem também por sofrimento estando em um relacionamento que sabem que não merecem, mas continuam naquela posição, e às vezes também por quando o relacionamento termina e elas não conseguem superar e entram em sofrimento. A gente tem também uma situação no trabalho, que às vezes a gente quer bater meta, a gente não consegue, as vendas não fluem, ou eu quero ser valorizada pelo meu chefe, mas ele não me valoriza. Muitas vezes a gente não consegue viver da forma que a gente deseja porque a gente às vezes não sabe dizer um não para as pessoas e a gente acaba se enfiando nos problemas dos outros, nas responsabilidades que são deles, e a gente puxa essa responsabilidade para nós, porque a gente não sabe dizer não, porque a gente tem uma necessidade de ser amada, reconhecida e aceita. Isso tudo por falta de autoestima, de amor próprio, de falta de segurança e falta de confiança em nós mesmos. Tem dias que realmente a gente só quer assumir porque parece que nada dá certo, a gente não consegue dar conta mais nem de pensar o que a gente realmente quer da nossa vida. E falando nisso, o que realmente tu quer da tua vida? Quais são os teus sonhos? Os teus sonhos e não dos outros. Quando a gente começa a falar em desejos e sonhos, aqui é um momento que a gente para se justificar. Entram aqueles pensamentos que pra mim tá bom assim, eu não tenho nada que mudar. E aí a gente acaba se contentando com menos do que é capaz e com menos do que a gente merece. Eu já fui essa pessoa que se justificava o tempo inteiro. E eu era também aquela pessoa que eu não precisava mudar. Eu dizia que o problema eram os outros. Então, os outros precisavam mudar porque estavam atrapalhando a minha vida e estavam me incomodando. Pensa comigo, eu vou te dar um exemplo bem simples que vai fazer tu entender o que eu quero te dizer. Quando eu quis muito uma vaga em uma empresa uma vez, eu me dediquei para aquilo, eu participei do processo, eu fiz as entrevistas, eu acreditei. E quando eu recebi a mensagem de que eu tinha sido selecionada para a vaga, eu comemorei, eu estava feliz porque eu tinha conquistado, eu tinha criado aquilo para mim. Só que 2 anos depois, mesmo antes de eu ser demitida, eu já estava alimentando dentro de mim que eu não era valorizada pelo meu chefe, que os meus colegas eles não me respeitavam, não viam capacidade em mim, então eles não me passavam as coisas para fazer. Então eu culpei muita coisa e tirei a responsabilidade de cima de mim. E para mim, eu era a culpada da situação, eu era a vítima e as pessoas eram as culpadas. Eu realmente acreditava que eles eram os culpados. Então, quando as coisas começam a não dar certo pra gente, a gente culpa o externo, a gente nunca acha que foi a gente. A gente tem dificuldade de dizer, fui eu que criei isso, é minha responsabilidade. A gente culpa os pais porque eles não nos deram as condições pra gente ser melhor, ou nos deixaram traumas, ou a gente responsabiliza o chefe que não valoriza a gente. A gente às vezes terceiriza até para Deus, dizendo, por que comigo, Senhor? Mas o que eu quero te dizer é que a culpa realmente não é nossa, mas a responsabilidade de fazer diferente é. É muito diferente a gente sentir culpa, porque a culpa nos traz sentimentos ruins, nos traz realmente aquela culpa e nos deixa apático, faz com que a gente não tenha vontade de fazer as coisas, o que é diferente de assumir a responsabilidade. A responsabilidade, ela te tira o vitimismo e ela te faz ter vontade de fazer, de entrar em ação. Por isso a gente precisa entender que nós somos responsáveis e não culpados. E tudo isso é resultado de hábitos que a gente vai
implantando na nossa vida de acordo com as referências externas que a gente vai recebendo. E a gente vai recebendo essas informações e vai sendo influenciado e a gente aprende a se lamentar, a reclamar. E nós vamos adquirindo pensamentos, emoções e comportamentos por repetição. As ações que tu toma no teu dia é um reflexo de algo que tu fez por muito tempo. E aí aquilo já é tão automático que o teu corpo ele faz antes mesmo da tua mente pensar. Ele já faz de forma automática. As pessoas já acordam pela manhã pensando nos problemas, porque esses problemas são circuitos, é um registro de uma memória, então a gente está sempre conectado ao passado. Então, automaticamente, a gente já acorda pensando nele. As nossas emoções, elas são um produto final das nossas experiências passadas. Por isso, muitas pessoas elas já acordam infelizes, inseguras, com medo, com raiva, porque não é pelo que vai acontecer, é pelo que já aconteceu. E é uma memória latente que fica martelando ali na tua mente de forma inconsciente. E como a nossa mente é muito poderosa, ela já se utiliza do passado, que já é algo familiar, para criar o futuro. Então a gente tem sempre mais do mesmo. Então, se tu é uma pessoa que não consegue pensar maior do que tu já se sente hoje, os teus sentimentos eles se tornam a forma de pensar, cria um padrão de pensamento que vão criar os teus padrões comportamentais. E se tu mantém esse padrão do passado, tu tá criando sempre a mesma coisa, a mesma vida. Aí é quando as pessoas fazem igual todos os dias. Acorda, escova os dentes, vai tomar café, sai para trabalhar, encontra as mesmas pessoas, vai ativando as mesmas emoções, os mesmos gatilhos, e aí se torna uma rotina, que é um programa do nosso subconsciente. Então 95% do nosso tempo a gente está agindo de acordo com as nossas emoções, com o nosso subconsciente. O restante é o nosso consciente. Então o nosso consciente diz assim, eu não quero mais viver isso. Só que o subconsciente está dizendo, mas tu já viveu assim por anos. Não vai querer mudar agora, né? Então, o teu consciente está falando uma coisa, mas o teu corpo já não obedece mais, já vive de forma automática, já está naquele conforto de saber o que vai acontecer. E tu pode realmente começar a fazer mudanças e transformações na tua vida de forma positiva. Mas só existem duas formas de fazer isso, que é pelo amor, quando a gente estuda, quando a gente se dedica a entender, a repetir, a reprogramar a nossa mente, ou quando a gente acessa a dor, quando chega um diagnóstico, uma doença, quando a gente sofre, quando a gente chega no fundo do poço. A gente precisa muitas vezes viver uma tragédia, uma perda, e eu não preciso esperar por isso. Por que esperar por isso? Essa é a pergunta. Eu posso aprender a mudar por um estado de dor e sofrimento, mas eu posso também querer aprender dentro de um estado de alegria e inspiração. Então entende, quando a gente vivencia algo extremamente forte que nos influencia emocionalmente, a gente acaba dando um print nessa imagem, como se fosse o celular, a gente dá um print e grava aquela memória, e aquilo fica lá guardado e a gente às vezes nem lembra que aconteceu. Só que a nossa mente, ela continua nos lembrando do evento, consciente ou inconscientemente. E aí ela nos diz, olha, presta atenção, ela aciona hormônios do estresse que faz com que a gente fique em estado de alerta e diz, olha, já aconteceu uma vez, cuida, porque se acontecer de novo, tu tem que estar preparada. E o ponto é que 70% das pessoas estão vivendo nesse modo sobrevivência, estão sempre esperando algo acontecer, estão sempre vivendo com medo porque estão sempre conectadas a essas experiências passadas. E aí acabam selecionando os piores resultados, os piores cenários para a vida delas. E é aí que a gente condiciona o nosso corpo a viver em um estado de medo. E quanto mais a gente sente isso, a gente entra num estado de pânico, que é onde nos paralisa e não faz com que a gente haja, não deixa a gente agir. O nosso subconsciente, que é a nossa mente emocional, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginação. Então ele dispara a mesma química e entende que a gente está vivendo aquilo 24 horas por dia. E assim a gente acaba fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos sentimentos, fazendo as mesmas escolhas e tendo os mesmos resultados. E aí quando a gente decide fazer diferente, é quando a gente dá o choque, a gente entra numa dissonância cognitiva, que é quando eu quero fazer uma coisa, mas eu não consigo. Eu quero deixar de fazer algo, mas algo mais forte me diz que eu preciso manter ali. E esse mais forte são as minhas emoções conectadas. É muito desconfortável sair daquilo ali. É muito desconfortável sair daquilo que a gente já está acostumado. Então é preciso atravessar essa fase
porque o teu corpo, ele vai dizer o tempo todo, tu tem certeza que é isso que tu quer? Tu vai mudar? Tu vai parar de sofrer? Tu vai parar de reclamar? Tem certeza disso? E aí, como o corpo tá num lugar totalmente desconhecido, ele quer recuar. E aí é quando a gente pensa, eu deixo pra amanhã, eu vou dar mais uma chance, e assim por diante. E é nesse ponto que a gente não acredita que a gente pode mudar. A gente acha que, eu sou assim mesmo, vai ser assim, fazer o quê? Agora, quando tu decide mudar tudo isso em torno de si mesma, é quando tu começa a criar com consciência. Porque criar a gente está criando o tempo todo. Só que como a gente faz de forma inconsciente, a gente acaba criando as coisas indesejadas, porque a gente não sabe como a gente faz isso. E agora, com consciência, a gente consegue direcionar os nossos pensamentos. A gente precisa desconectar do passado e começar a criar algo grandioso, olhando para frente sempre. Então agora eu vou te convidar a fazer um exercício. Que eu preciso primeiro acalmar o meu pensamento, os meus sentimentos, desacelerar os meus pensamentos. Então a gente vai inspirar por 4 segundos, a gente segura 7 e solta em 8. Vamos começar? Eu me sinto até mais leve. A gente vai fazer mais 2 vezes. Faz comigo, me acompanha. Mais uma vez. Agora repete comigo. Os meus pensamentos e sentimentos estão mudando o resultado da minha vida. Os meus pensamentos e sentimentos estão mudando o resultado da minha vida. Os meus pensamentos e sentimentos estão mudando o resultado da minha vida. Eu estou me permitindo compreender e amadurecer. Eu estou me permitindo compreender e amadurecer. E assim a gente começa a dar o primeiro passo, que é dizer pra gente mesmo que nós somos criadoras da nossa realidade. Porque ou os teus pensamentos influenciam o teu ambiente, ou o teu ambiente vai influenciar os teus pensamentos. Então tu acaba perdendo o controle, porque não é tu que está controlando, é o ambiente externo que está te controlando. Então, se tu não estivesse definindo por uma visão futura, tu vai sempre estar sendo definida pelo teu passado. E isso vai te trazer as memórias e os mesmos comportamentos. E vai prever a tua vida futura, infelizmente. O meu objetivo é te mostrar que tu consegue criar tudo que tu deseja, instalando uma nova programação neurológica na tua mente. Só que agora de forma positiva. A tua mente não vai ser mais um registro do passado, mas sim vai ser um mapa para o teu futuro. E foi por isso que eu criei o programa CMR, a mentoria CMR, que é justamente fazer esse ciclo de repetição, trazer compreensão e repetir para que os meus pensamentos e sentimentos sejam substituídos de algo que traga uma memória ruim para algo que me traga coisas boas, sentimentos bons, pensamentos bons. Então, o próprio programa CMR, como o nome já diz, é uma reprogramação, é um programa que te vai reprogramar tudo que tu pensa, tudo que tu sente. O diferencial da mentoria individual é que é totalmente personalizado, são encontros semanais, individuais, onde a gente vai tratar caso a caso no teu dia a dia. A gente vai começar a construir e entender como que as coisas estão acontecendo e como que elas podem ser transformadas. A gente vai começar a ganhar compreensão da vida. A gente vai conversar sobre coisas que aconteceram, detalhes, pra gente olhar com atenção para cada ponto, para entender como é que a gente faz para melhorar e superar cada ponto importante da nossa vida que tem acontecido. Outra questão é que o acesso a mim é totalmente flexível, então as pessoas que estão na minha mentoria individual, elas têm acesso ao meu WhatsApp e sempre que eu estiver ali disponível eu vou ajudar, eu vou responder, a gente faz alguma chamada se for muito necessário e a gente vai alinhando isso à medida que a mentoria for avançando. Já o programa CMR, ele vai ficar numa plataforma com vídeos gravados, onde vai te trazer a compreensão e vai te trazer
a repetição e é algo que é totalmente prático. Tanto a mentoria quanto o programa é totalmente prático. Existem exercícios para colocar em prática para realmente fazer o que está sendo estudado. E aí tu vai entender realmente como tu vai criar a tua realidade da forma que tu realmente merece e deseja. E eu quero que tu entenda uma coisa, a decisão, ela é uma frequência, ela é um sentimento. Quando tu decide, o universo também decide. Tu entra em harmonia com ele e as coisas ao redor começam a acontecer de uma forma que tu fica até espantada, porque realmente tá se aproximando aquilo que tu deseja. Então, se tu realmente é uma pessoa que quer fazer diferente, que acredita na mudança, vem fazer parte do programa ou da mentoria CMR. Eu tô te esperando com muito amor, de braços abertos. A gente vai fazer isso juntas. Eu vou pegar na tua mão e a gente vai fazer isso juntas. Fechado?